mais e mais o nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Vocês estão felizes? Enquanto o meu tangerdor ali se prepara, é meu particular. Estão felizes, meus queridos? Como diz o pastor, vocês estão preparados para essa noite? Deus vai nos pegar muito forte, amém? Amém? Eu sei que deu uma esfriada, mas não pode esfriar não, amém? Vocês entenderam, né? Não pode esfriar não, amém? Aqui dentro tem que estar queimando pelo Senhor, em paixão, em amor. Aleluia. Feche seus olhos. Se você pode, estenda a mão para cá, sobre a minha vida. Gostaria que você intercedesse por mim, orasse por mim, para que o Senhor venha colocar a palavra certa, a palavra correta, a palavra exata, a palavra para esse momento, para esse tempo, que se for necessário que Ele venha mudar tudo aquilo que eu escrevi, mas que nós possamos sair daqui cumprindo aquilo que o Senhor deseja, que a vontade dEle seja prevalecida aqui neste lugar nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Estamos aqui, Deus, como filhos amados. Queremos, Senhor Jesus Cristo, Pai, mais de Ti. Queremos, Deus, ouvir a Tua voz e queremos corresponder com ela. Queremos alinhar nosso coração com o Teu coração. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade aqui no nosso meio. Tenha liberdade para mover sobre cada coração, sobre cada vida. E Espírito Santo, flui aqui nessa noite através de mim, Senhor. Eu quero ser somente um canal. Eu não quero atrapalhar nada do que o Senhor quer fazer neste lugar. Eu só quero ser um mordomo fiel. Eu só quero ser um servo nas Tuas mãos. Que o Senhor venha fazer o que o Senhor deseja. Que nenhum tipo, Deus, de palavra carnal, que nenhum tipo de palavra emocional, que nada, que eu não venha atrapalhar, mas que o Teu Espírito Santo possa fluir através de mim. Porque nós temos fome, nós temos sede da Tua palavra. Nós sabemos e entendemos, Deus, que o Senhor pagou um alto preço naquela cruz por nós. Então nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui para perder tempo, nós estamos aqui, Senhor Jesus Cristo, porque nós queremos corresponder, Deus, com este amor tão grande que o Senhor derramou em nós, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a Tua paz. Eu declaro, Deus, que toda ação de Satanás caia por terra, tudo aquilo que vem atrapalhar, tudo aquilo que vem a distrair, tudo aquilo que vem a tirar a atenção desse momento da Tua palavra, eu repreendo no nome de Jesus Cristo. Que nosso coração venha estar conectado ao Teu coração, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nesse dia, nessa noite, em nome de Jesus. Aquele que pode, aplauda ao Senhor, o Rei dos Seis, o Senhor dos Senhores, porque Ele merece. Aleluia, meus irmãos. Como eu disse um pouquinho da última vez, nesse pouco tempo que me resta aqui neste lugar, junto com os irmãos, eu gosto, como eu disse, eu quero dar o meu melhor, quero dar aquilo que, porque se for falar, meus irmãos, existem muitas coisas importantes para se falar, para se ministrar, para se entender. Existem muitas coisas na área familiar, na questão da santidade e muitas doutrinas da Bíblia, existem muitas coisas muito importantes, mas de tudo isso, se for para me resumir algo assim, o que você passaria de melhor, o que você daria assim, que para você, para a sua vida, vivendo isso, fez com que você alinhasse todas as outras coisas, buscasse entender todas as outras coisas. Eu diria que é viver para o propósito do Senhor. Entender a razão, o motivo do porquê que você existe. E no tempo que você existe aqui na terra, como diz Paulo, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Então estamos aqui não somente para passar um tempo, estamos aqui para cumprir com algo. E cumprindo ou não, um dia prestaremos conta diante do Senhor. Essa é uma verdade que traz muito temor no meu coração. Então eu gostaria, na verdade, hoje de falar sobre o propósito e a família. Como nós vivemos por propósito de Deus e como isso faz com que a minha família se alinhe com isso. Amém? Então eu vou precisar da paciência dos irmãos, amém? Da última vez, já tomei uma bronca, né? Que eu falei muito rápido, eu peço perdão aos irmãos. É que quando eu me empolgo com um assunto que eu amo muito, eu fico muito empolgado, eu começo a falar e não paro de falar, não respiro. E a minha esposa, ela está traduzindo, como da última vez também. Então foi muito difícil para ela. Então eu gostaria de ir bem tranquilo e bem devagar, amém?
Então, espero que vocês não dormem no meio do caminho, amém? Aleluia. Vamos começar lá então, lá em Mateus capítulo 24. Apenas o versículo 37. Mateus 24, versículo 37, amém? Eu vou citar vários textos depois. Aqueles que quiserem acompanhar, acompanhem. Aqueles que quiserem somente anotar, anote. Amém? Aleluia. Eu não quero falar do propósito da família. Eu quero falar o propósito e a família. Amém? Aleluia. Vocês vão entender. Eu vou estar lendo, como diz assim: como foi nos dias de Noé. Aqui no capítulo 24, no começo do capítulo 24, Pedro ele faz uma pergunta para Jesus: Jesus, como será os últimos tempos? Então Jesus ele vai começar aqui a falar a respeito dos finais dos tempos, dos últimos tempos, 24, 25, capítulo. Então assim, dentro desse capítulo 24, no versículo 37, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, nós sabemos que estamos cada vez mais se aproximando do fim dos tempos, amém? Então, vai existir um cenário ao qual, quando Deus ele vier, vai estar ali vivendo, ou vai estar pronto. E Jesus ele diz assim, que é semelhante aos dias de Noé. Então, hoje nós vamos falar e estudar um pouquinho a respeito da vida de Noé. Por quê? Porque a questão não é o que se acontecia nos dias de Noé, mas como Noé vivia. A ênfase não é nos dias, mas a ênfase é em Noé. Amém? Eles estão aqui? Então, isso é, quando Deus voltar, vai existir Noés, que vão estar cumprindo com um propósito, juntamente com a sua família. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o estilo de vida de Noé. Como ele vivia, como que era, por quê? Porque eu acredito que não é por acaso que o próprio Jesus citou isso, dizendo, será como os dias de Noé. Se você entender como Noé vivia, você vai entender como vai ser os últimos tempos. E o que eu vou esperar das pessoas, assim como eu esperei de Noé nessa época. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, vai falar assim: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para propósito, para que ele construiu, salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo, tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha que interessante, Noé não construiu a arca para salvar o mundo, Noé construiu a arca para salvar a família. Amém? Então é como eu disse no começo, é isso que eu quero falar. Eu quero falar que quando nós vivemos por um propósito, nós levamos a nossa família, se alinhamos também a nossa família com isso. E todo mundo, porque não somente Noé foi beneficiado ao cumprir o propósito de construir a arca, mas toda a sua família também foi. Amém? Vocês estão muito em silêncio, está tudo bem, meus irmãos? Vocês estão aqui? Aleluia. Agora, a pergunta é, como Noé, em uma época onde não se temia a Deus, ele conseguiu cumprir com o propósito de Deus? Por que ele foi o único? Porque todos foram exterminados, né? Fora a família. Vocês sabem da história de Noé, né? E isso é muito interessante. Por quê? Eu gosto muito de fazer muitas perguntas para a Bíblia e procurar entender o porquê. Para mim, em primeiro lugar, é por causa do estilo de vida dele, que é uma das coisas que a gente vai falar bastante hoje. De segundo, é por causa da fidelidade à palavra do Senhor, do qual Deus deu para ele. Amém? Ele foi fiel, isso é, obediente até o fim, no que Deus pediu. Constrói a arca. E ele finalizou, isso é, foi fiel até o fim. Amém? Tá tranquilo? Agora, falando de fidelidade, por quê? Porque a chave hoje eu vou dar a chave de tudo que eu vou falar. A chave é ser fiel. Jesus, lá em Lucas 16:10, ele fala assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Palavra de Jesus: se eu sou fiel no pouco, também serei fiel no muito. Então, se eu não sou fiel naquilo que Deus já falou, que é o que está escrito na Bíblia, como serei fiel naquilo que Ele quer revelar para mim como propósito?
Entenderam? Entendeu? Então a chave é ser fiel. Agora, vamos para um texto que vai um pouquinho mais longe, mais profundo. E falando de fidelidade, olha que interessante. Deus, Ele é fiel e Ele não pode negar a si mesmo. Isso é, Deus nunca será infiel. Lá em 2 Timóteo 2,13 ele diz assim, Paulo fala, se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Porque como Ele não é infiel, não tem como Ele negar Ele mesmo, então Ele vai ser fiel. Amém? Aleluia? Então muita coisa vai depender de quem? Não dele, mas de nós. Porque o que Ele falou, Ele vai cumprir. A questão é, será que eu vou estar disposto a obedecer até o fim aquilo que Ele pediu? Aleluia? Aleluia. Agora, vamos para um texto que eu amo muito. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. E aqui nós vamos entrar um pouquinho mais profundo. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos entender um pouquinho essa palavra, esse texto mais profundo. O que isso quer dizer de ministro? No original, ministro significa criado, significa servos de um rei. Então quando eu falo, eu sou ministro de Cristo, está falando o quê? Que eu sou servo de um rei, que é o rei dos seis, amém? Que é Cristo Jesus. Quando se fala de despenseiro, no original está falando de administrador de um lar ou dos afazeres do lar, gerente ou superintendente. Agora eu senti essa palavra de buscar no dicionário, e é muito profundo. No dicionário português diz assim, dispenseiro, é um indivíduo encarregado de uma dispensa. E o que é uma dispensa? Significa um pequeno compartimento onde se guardam produtos alimentares. Guarda isso, porque lá na frente Deus me revelou algo muito poderoso que eu vou compartilhar com os irmãos. Então, despenseiros significa isso. Mistérios, algo escondido, secreto, não óbvio ao entendimento. Olha que tremendo. Propósito ou conselho oculto, vontade secreta dos homens de Deus. Os conselhos, isso aqui tudo é o significado da palavra mistérios. Os conselhos secretos com os quais Deus lidar com os justos, ocultos aos descrentes e perversos, mas manifestos aos crentes. Amém? Aí na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto, ele resume, deixa muito mais claro tudo que eu expliquei aqui. Está escrito assim, mesmo texto, 1 Coríntios, capítulo 4, 1 e 2, na nova tradução da linguagem de hoje. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos, que é o propósito de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Amém? Agora olha que interessante que ele está querendo dizer. Existe uma responsabilidade para aqueles que foram confiados, isso é, os mistérios de Deus, para administrar o propósito do Senhor. E qual é a responsabilidade que é requerida, que é exigida? É que ele seja fiel. Isso é, quando Deus te revelar algo para fazer, o que Ele quer encontrar em você é o que? Fidelidade, através da obediência. Amém? Estamos aqui construindo uma ideia, amém? Então eu preciso da sua paciência, como eu disse no começo. Nós vamos chegar lá, mas eu preciso compartilhar isso primeiramente. Agora vamos entrar na história de Noé. Entendendo isso, vamos partir agora para a história, para a gente entender melhor. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 7 ao 9, eu vou estar lendo. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 7 ao 9. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem
justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Uau! Uau! Deixa eu só explicar algumas palavras para a gente entender melhor. Graça aqui no original significa favor, aceitação, e em outras traduções também significa aprovado. O que significa justo? Justo significa reto e correto. Reto e incorreto a respeito de quê? Na conduta e no caráter. Amém? Íntegro, o que significa íntegro? Completo, total, inteiro, que está completo ou inteiramente de acordo com a verdade e os fatos. Resumindo em uma palavra, coerente. Amém? Eu preciso explicar isso para vocês. Nós vamos chegar lá, amém? Vamos devagarzinho, mas nós vamos construindo. Agora, só é possível você ser justo, aprovado, coerente, correto ou reto no caráter e na conduta. Só é possível você se tornar ou ser uma pessoa assim, andando com Deus, que é a chave principal na vida de Noé. Porque não tem como você se tornar um tipo de pessoa, sendo que o pecado habita dentro de nós, sendo que numa época onde nem o Espírito Santo era dentro, mas era fora, ele se movia fora, não dentro, não morava dentro, não habitava dentro. Eles estão aqui? Agora a pergunta é, porque ninguém nasce sabendo, não é verdade? Noé já não nasceu sabendo, já justo, íntegro, reto, correto, não. Ninguém nasce sabendo, todo mundo tem que aprender. A pergunta é, com quem Noé aprendeu? Quem andou com Deus antes de Noé? Vocês conhecem alguém que andou com Deus antes de Noé? Ele é muito conhecido, na verdade. Ele é tão conhecido, ele andava tanto com Deus, que Deus não resistiu. Falou assim, não, eu não vou conseguir te esperar até a sua morte. Eu vou te levar antes. E Deus o tomou para si. Quem é? O pai de Noé? Não, o pai de Noé é Lameque. É o avô de Noé? Não, o avô de Noé é Matusalém. Então quem é? É o bisavô de Noé. Que é quem? Enoque. Lá em Gênesis, aqui ó, lá em Gênesis capítulo 5, 24, fala que andou Enoque com Deus e já não era. É muito profundo isso, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus e já não era, e Deus o tomou para si. Agora vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui hoje eu quero falar somente a respeito de duas características, na verdade três, né? Que é o andar com Deus, fora isso, justo e ser íntegro. Por quê? Porque logo depois que a Bíblia fala, né, a respeito disso daí, a partir do versículo 11 ao 13, está escrito assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheio de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé. Aí ele vai falar a respeito da arca. Deus só revelou a respeito da arca, que era um dos seus propósitos na terra, depois que Deus achou o que nele? Graça, justo e integridade. Amém? Então hoje eu quero falar sobre um processo para quem vive no propósito, e como isso leva a sua família a se alinhar com isso. Esse é o caminho, amém? Vocês estão aqui? E eu também estou nesse caminho, e pretendo prosseguir nesse caminho, até alcançar o alvo, que é Cristo Jesus, até ser achado nele, amém? Aleluia. Então, antes de mais nada, antes de falar o propósito da arca, nós precisamos entender que antes de eu fazer, eu preciso ser. Por quê? Por isso que eu falo, é ser fiel no pouco. Bem, eu já estou bagunçando tudo aqui na verdade, né? Eu coloquei tudo em ordem bonitinho, mas é o que eu falei, que o Espírito Santo conduz. Por quê? Por que eu preciso ser fiel no pouco? Porque, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que falar em propósito de Deus é uma coisa muito profunda, muito tremenda, maravilhosa. Mas Deus não revela nada para qualquer um. Por quê? Porque para Deus o mais importante é, mais do que você fazer, é você se tornar, você ser. Então Noé, ele era o que? Ele era justo, ele era íntegro. Então Deus o viu e o aprovou. E por causa dele, aí ele falou, então agora... E como ele ouvia a voz de Deus? Porque ele andava com Deus, obviamente, né?
Então quando você anda com Deus e vai continuando andando com Ele, uma hora Ele vai falar o porquê que você está aqui, o que Ele quer, o que Ele espera de você. Mas antes disso, antes de Noé construir algo fora, ele precisava primeiro construir algo dentro. Amém? O que ele tinha que construir? Ser justo e ser íntegro. Essas são duas características que a Bíblia revela. Mas, quando você vai para o Novo Testamento, dá uma ampliada, né? Paulo, ele dá uma ampliada. Vê? O Novo Testamento, 1 Timóteo 3, aqui Paulo vai falar para os ministros, para aqueles que querem ser ministros, para aqueles que buscam o episcopato, para quem quer ser servo de Cristo em questão de função, de fazer. Aí ele vai fazer, vocês querem trabalhar para o reino, vocês querem ser pastor, vocês querem ser bispo, uma grande obra vocês não almejam, isso é coisa maravilhosa, é muito lindo isso daí, mas é-lhe necessário que vocês sejam o quê? Vamos ler rapidinho. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1 e 5. É uma lista muito longa, não vou ler tudo, só algumas partes. Ele diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja, não é faça, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Você viu que a listinha deu uma ampliada, né? E você vê que interessante, aqui na questão de habilidade, do que ele precisa aprender para fazer, é só uma coisa só, que é o quê? Ser apto para ensinar. O restante é tudo ligado a caráter. Vocês estão aqui? Então, não tem como eu falar simplesmente de propósito, sendo que, primeiramente, eu não estou preparado para Deus revelar para mim o que eu preciso fazer, sendo que ainda eu não sou aprovado por Ele. Isso é, não foi encontrada essa graça de Deus sobre a minha vida. Então eu preciso tomar tempo dos dois lados, tanto em ser como fazer. Vocês estão aqui? Vocês vão ouvir até o fim? Então vamos continuar. Agora voltando a falar aqui, Noé, ele aprendeu com quem? Porque ninguém nasce sabendo. Noé aprendeu com o seu bisavô, mas quando ele já nasceu, o seu bisavô já foi tomado, porque ele viveu só 350 anos, que era muito pouco isso naquela época, né? Matusalém, que é o que vai viver, 960, ó, minha esposa está dando sinal, sim senhora, mais devagar, aleluia. Então, como eu estava dizendo, quando Enoque nasceu, Noé não o conheceu pessoalmente, mas, para vocês terem um entendimento mais claro, que toda a história bíblica, como Moisés descobriu, Deus simplesmente não revelou. Então, no Gênesis, existem coisas que sim, mas muita coisa, as histórias eram contadas de boca a boca. No passado foi assim, sabe, o nosso pai Adão, ele pecou, aconteceu isso, aí o filho passava para outro filho, ia passando de geração em geração em geração, e começou a se registrar a partir de Moisés. Então até então era somente passado de boca a boca, não existia registro naquela época. Amém? Então com certeza Noé sabia de quem? Do seu bisavô. Por quê? Porque Matusalém contou para Lameque, Lameque contou para Noé. Então imagina, eu acredito que Noé, ele se inspirou, falou, meu Deus do céu, meu bisavô foi, pensa comigo, seu bisavô foi tomado por Deus. Você não se inspiraria nisso não, ou não? Imagina chegar aqui, gente, meu bisavô, ele andou com Deus, andou tão assim profundamente com Deus, que de repente, eu estava seguindo ele lá no Instagram, de repente acabou as postagens, não tem mais nada no story, ele só deixou no final, fui, #fui. Aí dei uma procurada, fui na casa, não achei mais. Aí tinha uma cartinha, então, Deus resolveu me levar antes do tempo, tchau. Não, eu não sei você, mas se eu fosse Noé, eu ficava pensando, meu Deus, meu bisavô, pensa Gílio, pensa, meu bisavô foi tomado, eu acho que eu ficaria louco com um negócio desse. Eu falei, não, eu também quero. Quem não pensaria a mesma coisa? Eu também quero, meu bisavô, e
quando você fica inspirado para o que você vai procurar fazer? Você vai procurar entender como isso aconteceu, o porquê que aconteceu. Aí você vai procurar saber, vai perguntar ao pai, que é Lameque, Matusalém, vai juntar a galera e vai conversar como é que foi, como ele andava, como é que era, porque na Bíblia não fala nada, na verdade. Mas de uma certa forma, Noé foi influenciado por isso, e Noé também decidiu andar com Deus. E olha que interessante, a Bíblia fala que andou Enoque com Deus e já não era. O que ele não era? Não era mais mentiroso, não era mais enganador, não era mais falso, não era mais briguento. Porque ele deixou de ser o que o pecado gerou para se tornar o que a santidade gera em nós. Por isso que ele se tornou tão santo, eu acredito que Deus falou: meu Deus do céu, não dá para ficar longe de você, eu tenho que te levar vem para cá, vem. Vocês estão aqui, meus amados? Então, eu fico pensando, o que eu quero dizer? Como ninguém nasce sabendo, precisa aprender. E o que isso quer dizer? Que Noé foi discipulado. Não tem como nós crescemos, amadurecemos para se tornar algo sem discipulado. Por isso que isso é tão importante, que as últimas palavras de Jesus, antes de ser tomado para o céu, ele disse: quando vocês forem para todo mundo, eu quero que vocês façam algo, discipulem a todos. Façam discípulos, não convertidos. Aí entra profundamente a importância do discipulado, porque se não fosse, tanto pelo pai, pelo avô, pela influência também do bisavô dele, acredito que ele não se tornaria o que ele se tornou, porque ninguém nasce sabendo, não seria muito bom. Teve que pagar um preço. Agora, olha que interessante, Noé, quando ele estava com 500 anos, Deus vem e fala para ele: constrói a arca. Aí ele constrói a arca. Quanto tempo demorou? 100 anos. Depois de 100 anos, veio o dilúvio, um ano ali navegando, desceu, pousou. Depois ele veio mais 350 anos. Total, 950 anos de idade, ele morreu. Certo? Tá. Agora vamos entender uma coisa que é tremenda. O tempo de se tornar é muito mais longo do que o tempo de fazer. Porque para ele se tornar, ele precisou de 500 anos, meus irmãos, 500 aninhos. Vamos botar na realidade aqui, né? Vamos tirar um zero, porque é muito exagerado, 500, 300, né? Vamos tirar um zero, aí a gente vai entender melhor. 50 anos de idade para ele se tornar, para receber uma revelação do propósito dele, para ele trabalhar. 50 anos. Para ser encontrado justo, íntegro, tanto no caráter como na conduta, amém? Aí depois Deus fala com ele: ei, constrói a arca. Quanto tempo demorou? 10 anos. Estou colocando aqui no nosso tempo, amém? Que é mais assim, real, dá para a gente, né, entender melhor. Aí depois de terminar isso, de construir, aí ele viveu mais 35 anos e morreu com 95. É mais considerável, né? Dá para, né? Fica mais fácil assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Entender seu propósito, viver para um propósito é poderoso, é tremendo, mas o processo de ser vai ser bem mais longo do que você viver no propósito de Deus. Porque o propósito de Noé não foi só construir a arca. A arca foi uma ponte que levou ele para uma outra etapa, para um outro ciclo. Porque o chamado verdadeiro de Noé é de recomeçar novamente a humanidade através da sua descendência. Por isso que é necessário os filhos. Porque tudo que Deus vai fazer na nossa vida não pode parar em mim. Meus filhos têm que dar continuidade. Esse já é o fim, na verdade, da mensagem. Por isso que eu falo, o propósito de Deus vai levar com que a família se alinhe com tudo isso. Porque jamais chegaríamos no fim sozinho. Não é o plano de Deus e nem propósito de Deus. Consegui, conquistei, tive um sucesso. Mas cadê seus filhos? Se perderam, separei da minha esposa. Quando você morrer, vai morrer com você aquilo que você iniciou. Aí Deus vai começar tudo do zero de novo através de outro. E esse não é o plano nem o propósito de Deus. Deus quer começar algo na sua vida, que você constrói algo, que leva os seus filhos, sua esposa, sua família junto. Chegando lá, quando estiver para findar a sua vida, os seus filhos vão tomar o bastão dali e vai dar continuidade. Eles não vão precisar começar lá de trás de novo. Amém? Estão aqui? Aleluia. Uau, vamos continuar aqui. O próprio Jesus, ele teve que passar por um processo.
Olha só que interessante, o próprio Jesus, por isso que eu gosto sempre de citar Jesus, que é o nosso maior referencial e exemplo. Jesus, dos seus 12 anos aos 30, porque com 12 anos, Jesus Cristo já dava um show de Bíblia. Os fariseus, o pessoal já ficava encantado, meu Deus, de onde surgiu esse menino, como é que ele entende tanto assim? E ele já entendia o seu propósito de vida, porque ele falou assim, o pai e a mãe, ele deu um perdido nos pais, aí os pais encontraram ele no templo, e falou assim, não, mas onde vocês acham que vocês poderiam me encontrar, a não ser na casa do pai, para fazer a obra dele, para viver para ele? Mas a palavra de Deus fala que, depois disso daí, Jesus que se submete aos seus pais, ele tem que aprender a se submeter primeiro. Deus nunca vai dar algo grande se você não é fiel no pouco. Se você não é fiel aos seus pais, se você não é fiel aos seus líderes, se você não é fiel ao seu chefe do seu trabalho, não consegue nem se submeter, você acha que Deus vai de verdade revelar um propósito para você viver? Então vocês estão entendendo? Não adianta eu falar de algo muito grande, sendo que o pouco ainda está faltando bastante. E para alguns é muito, né? Jesus Cristo, em Lucas 2:52, está escrito assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus, e não só de Deus, mas também diante dos homens. E Jesus teve que esperar até uns 30 anos para se revelar, para se manifestar, para cumprir com um propósito de vida. Uau! Jesus viveu 30 anos esperando, se preparando, se tornando, para executar em 3 anos e meio, ou 4, né? Depois ele volta, fica mais um mês, e vai embora. Então imagina, o tempo de ser foi muito mais longo do que o tempo de fazer. Vocês estão aqui? Por isso que Deus não vai fazer nada rápido na nossa vida. Nós precisamos aprender a viver o processo de Deus. Precisamos aprender a aceitar o processo, a se submeter ao processo, porque é só no processo, porque é gradativo. A obediência ao Senhor também é gradativa. Você nunca vai conseguir obedecer algo grande. Por exemplo, Deus fala para você, dá o carro, você vai falar assim, não, você não consegue nem dar a bala para o seu irmão, quanto mais um carro. Então se você não é fiel no pouco, como ele vai pedir algo grande de você? Aí se você dá o carro, ele vai pedir a casa. Aí você dá a casa, vai pedir a vida, vai pedir tudo, e vai pedir, né? E depois você vai ver se não vai ter mais nada, a não ser só ele, que é maravilhoso, amém? Agora, em Hebreus, olha só ver como é que a obediência é gradativa. O próprio Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5:8. Então, o próprio Jesus teve que aprender, isso é, se submeter a processo. E processo, meu irmão, é doloroso. Porque se não for Jesus que precisava aprender, e também ele não precisava sofrer para aprender a obedecer. Amém? Então, a questão é, o que você quer dizer, Silas? Meus irmãos, nós precisamos se tornar em primeiro lugar. Silas, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Então foca em ser primeiro, antes de preocupar em fazer. O problema é que nós estamos lidando com uma geração que aprendeu a fazer muito bem muita coisa, mas não é o que precisa ser em Cristo Jesus. E por falta de caráter, por falta de conduta, por falta de coerência na vida, de falar uma coisa e ser o que falou, por falta de integridade, descredibiliza a palavra que a pessoa dá. Isso é, faz as pessoas perderem a confiança no que você diz, no cristianismo, no nome de Jesus, porque nós representamos Ele, porque nós falamos algo bonito. Jesus é muito bom, mas você é muito ruim. Então, se eu sou muito ruim, como Jesus é muito bom? Então eu preciso alinhar isso na minha vida, amém? Vocês estão aqui? Então, isso é muito importante. Enquanto eu não sei o que fazer, eu preciso aprender a me tornar, a ser. E como isso? Andando com Ele. Não tem outro esquema, não tem outro caminho, não tem outro segredo. É andando com Ele e levando Ele para a sua vida, para o seu estilo de vida, para a sua casa, para o seu trabalho, para dentro do seu carro, para o banheiro, onde for tomar banho, para qualquer lugar, onde você for, é andando com Ele, trocando ideia com Ele, conversando com Ele, vivendo com Ele. Assim você vai, aos poucos, sendo moldado por Ele. Você vai se tornando assim como Ele é. Porque a Bíblia fala, Paulo mesmo deixou muito claro, que é de glória em glória. Nós precisamos o quê? Ser transformado na imagem de Cristo Jesus. De glória em glória, não é de uma glória só, são etapas por etapas, processo por processo. Amém?
Agora, entendendo isso, qual foi o propósito da construção da arca? Para salvar a família. Por quê? Porque nós lemos em Hebreus, Noé, quando ele foi avisado das coisas vindouras, do que ia acontecer, o que ia acontecer? Deus ia trazer um juízo sobre a terra, ia matar todo mundo, ia inundar a terra, e ele, movido de santo temor, o que ele fez? Resolveu construir a arca. Por quê? Quem entende que o inferno é real, vai ter o temor de querer guardar a sua família. Não só eu somente. Então, se eu sei que vai vir um juízo, eu preciso fazer algo para que eu possa salvar não só a mim, mas a minha família. Noé construiu a arca, não foi só para ele, ele construiu a arca para a salvação da sua família. Então, quem anda com Deus automaticamente entende isso. Quem anda com Deus automaticamente fala assim: não, o inferno ele é real. Ele é real. Então, além de eu só me procurar e me tornar o que Deus precisa, eu preciso ter temor pela minha família, de falar assim: não, eu preciso viver algo para que eu possa trazer a minha família dentro disso, e é o propósito de Deus, dentro disso, para que todos possam ser protegidos e guardados, porque nós precisamos proteger nossa descendência, precisamos guardar aquilo que nós geramos, que não é nem nosso para começar, é um tesouro de Deus, são heranças do Senhor. Amém? Aleluia. Tudo bem? Estamos tranquilo? Glória a Jesus. Agora, meus irmãos, olha só, é isso que eu quero que vocês entendam. Noé, ele foi chamado para construir a arca, mas quem falou para Noé? Foi Deus. Mas Deus falou somente para quem? Para Noé. Então Noé ouviu a voz de Deus, e Noé decidiu obedecer. Agora a pergunta é: como ele conseguiu, num tempo muito complicado, que é praticamente o que nós estamos vivendo hoje, mesmo ambiente, está cada vez pior, e a tendência é ficar pior mesmo, até que Deus venha consumir, acabar com tudo, que é o pecado, que é a morte, até lá então. Mas o que acontece? A pergunta é: como Noé conseguiu influenciar a esposa e os seus filhos para trabalhar em algo que demoraria muito tempo e fazer eles acreditarem que vai chover? Não só é chover, é inundar o mundo inteiro. Vocês já pararam para pensar? Acho que ele chegou e falou: então galera, é o seguinte, Deus falou isso, e fala comigo, pais, já tem filhos talvez grandes, o meu ainda é pequenininho, mas eu fico pensando, porque seria uma tristeza muito grande eu ver o meu filho se perder. Eu acredito que todos os pais sentem o mesmo. É muito triste. Imagina, você criou desde pequenininho, cuidou, aí quando cresce, se desvia. Infelizmente, nós temos visto muito isso. E infelizmente, muitos filhos, principalmente de líderes de igreja, pastores e tudo mais, fiquei sabendo que a crise que se existe para esses filhos, sabe o que é? É que os pais falam de algo que não vive. Foi o que eu acabei de falar. Então os filhos vivem em crise, os pais pedem para orar, os pais pedem para ler a Bíblia, mas eles mesmos não fazem. Os pais falam que é de Deus, mas não tem nada de Deus. Então os filhos entram em crise, tipo, não é então a verdade isso aí? Infelizmente muitos estão se perdendo. Agora, se fosse fácil assim, nós não teríamos muito resultado como a gente tem hoje. E eu fui um desses também. Que me converti com 17 anos, cresci num lar cristão. Vivia aí, dormindo debaixo de cadeira, nas vigílias, minha mãe rodando, e lá, aquela coisa. Eu no meio também, no meio dormindo, né? Pequeno. Mas eu cresci, o Júnior tá ligado, né? Conheceu. Tá, desde pequenininho, eu cresci, mas por quê? E o meu temor é isso, meus irmãos. O meu temor é, não adianta eu só querer viver o propósito, chegar no fim da minha vida, nossa, eu concluí tudo, acabei tudo, e olhar para trás, cadê meus filhos? Vocês estão entendendo? Agora a pergunta é, como Noé conseguiu influenciar meus irmãos? Aí eu viajo na maionese, né? Porque eu gosto muito de ficar imaginando muita coisa, e Deus, o Espírito Santo vai conduzindo no meu coração, aí eu vou chorando, não aguento mais.
Sabe por que Noé conseguiu influenciar, inspirar os seus filhos, a sua esposa? Pelo aquilo que ele era. Sabe por quê? Ele era verdadeiro. Ele não tinha que mostrar o que não era, porque ele era. Então, eu imagino Noé reunindo a sua família. Porque imagina, meu irmão, ele não tinha alguém para se inspirar. Ele não tinha, os filhos não tinham assim uma igreja para congregar. Pensa comigo, vocês têm que entrar nessa realidade. Eles não tinham uma escola para os filhos irem, aonde seria cristão, onde falaria da palavra. Não, você pode ver, Deus queria matar todo mundo, porque o coração deles era muito mal, muito mal, muito mal. Essa era a época, esse era. Pensa comigo. Então, os seus filhos poderiam ser facilmente influenciados, como muitos infelizmente são, da igreja. Os nossos filhos são, infelizmente. Mas a questão é, que poder é esse que fez com que os filhos de Noé e a sua própria esposa acreditassem tanto? Para mim não tem outra coisa a não ser ficar com essa palavra do que está escrito. Noé era justo e íntegro, e aprovado por Deus, porque ele andava com Deus. Então eu acredito, não tem como, quando os seus filhos verem você pagando os seus impostos, que tem que ser pago, declarando da forma correta, porque ainda mais no meu caso, né, autônomo, eu escolho quanto que eu declaro, né? Eu posso mentir, eu posso declarar menos, eu posso fazer o que eu quero. Mas é nessas horas que é provada a nossa integridade, e é provado se nós somos pessoas de caráter ou não. E na hora que a gente amassar o carro quando abre a porta, não sair correndo, mas procurar saber quem que foi, conversar, resolver. Porque mesmo que ninguém esteja vendo, ele esteja vendo. Porque quem foi que aprovou Noé? Foi Deus, não foi as pessoas. E você acha que os seus filhos não via a conduta e o caráter do seu pai? Por quê? É o que convive dentro de casa. Então, acredito, quando Noé reuniu com as famílias para dizer, então, Deus falou para fazer uma loucura, é para construir uma arca aqui, onde não tem nenhum lago perto, nem mar, e ele falou que vai chover, vai trazer um juízo sobre a terra. E aí, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Eu fico imaginando se fosse eu, olhando os olhos do meu pai, conhecendo a vida que ele é, em Deus. Não tem como falar assim, não. Se você chegasse para os filhos de Noé e perguntar assim, que loucura é essa que você está fazendo? Você está construindo um negócio nada a ver, meu. Assim, não. Se Deus falou para o meu pai, eu confio e creio, porque eu sei quem ele é. Vocês estão entendendo? Deus falou com Noé, mas Noé teve que inspirar a sua família a servir junto na arca, porque a Bíblia fala que todos trabalharam. Porque imagine se fosse só ele sozinho, poderia demorar muito mais tempo. Então, quando Deus fala algo para nós fazermos, não é só simplesmente para eu fazer, é para toda a minha família. E olha que interessante, quando eu construo a arca, que é em obediência à palavra do Senhor, e eu inspiro a minha família a viver pelo mesmo propósito. Hoje o Brian é pequeno, mas sempre eu procuro colocar isso na cabecinha dele. E tudo que a gente faz hoje não é porque o papai quer e nem porque a mamãe quer, é porque Jesus Cristo quer. Então, se você chegar nele hoje e perguntar, Brian, você morava numa casa bem legal, né? Tinha seu quarto, hoje já não tem, nem eu tenho, porque a gente está dormindo todo mundo junto, que é só um quarto, né? Você não quer voltar lá? Ele gosta muito de lá, ele não vai negar isso. Mas se você perguntar para ele, por que você saiu? Eu fiz o teste, né, de falar com os irmãos, preciso fazer o teste, né? Perguntei, por que a gente saiu de lá, Brian, e está aqui nesse lugar? Ele vai falar, porque Deus quer. Então você entende que não é porque papai quer? Aí ele fala, sim, e nem a mamãe quer. E você sabe para onde a gente vai? Eu falei, sim, a gente vai para tal lugar. E por que a gente vai lá, Brian? Porque Deus quer. E desde pequeno eu já quero colocar isso na cabeça dele, que tudo que nós fazemos não é por causa do que eu quero. Porque tem gente que ama muito o ministério e esquece da família, e vive tanto ministério que não está nem aí para a família.
Sendo que é tudo ao contrário, né? Invertido. Agora, quando você vive por um propósito, que faz parte também do ministério, mas não é só isso, nunca acaba nisso. Quando você vive por um propósito, você pode ter certeza, isso vai trazer alinhamento para a sua casa. Porque até então, até Deus começar a falar muitas coisas de 2 anos para cá na minha vida, me tratando, eu e minha esposa, e muita coisa dava muito certo, mas em relação ao propósito de Deus, nós não batíamos. Porque eu falava algo e ela falava outra coisa. E no fim, como Deus sempre está do lado das esposas, né? Aí ela ganha, né? No fim, né? Infelizmente. Fazer o quê, né? Eu tento, irmão, eu resisto, né? Mas Deus está sempre com elas, então eu acabo falando, não, eu vou ceder porque não vou ganhar dele. Mas uns 2 anos para cá que Deus começou a revelar que não, é isso, esse é o caminho, é isso que eu quero de vocês, meus irmãos. Quando nós alinhamos o nosso coração, meu Deus do céu. É por isso que eu estou falando, o propósito de Deus, ele alinha a nossa casa, ele alinha a nossa família. Ele alinha todas as coisas. E eu creio fielmente nisso. Então, Noé, ele inspirou a sua família através de ser justo, de ser íntegro e por andar com Deus e por ser obediente ao Senhor. Glória a Deus. Agora, no meio do caminho, quando você vive para o Senhor, porque nós precisamos ter fé, porque quando Deus fala algo que você crê, você vive pela fé. Fé, você vive por aquilo que você não vê. Mas há uma convicção no seu coração. Por quê? Porque Ele falou. Isso é fé. Resumindo, isso é fé, amém? Você não vê, mas você crê. Por que você crê? Porque Ele falou. Então, eu tenho uma convicção e caminho em cima disso. Mas somente a fé, no meio do caminho, nós podemos desanimar e parar. Ó, fica aqui comigo, hein? A palavra de Deus fala que Deus, Ele, para aqueles que Ele confiou, aos despenseiros do mistério, do propósito de Deus, o que se espera dele é que seja encontrado fiel. Por que Ele usou essa palavra despenseiro? Aí eu fui no dicionário português também, e a palavra dispenseiro é exatamente isso. E fala de alguém que cuida de uma dispensa. Uma dispensa é de um quarto onde guarda o alimento. Ele gerencia isso, ele cuida disso. Amém? Pensa, demorou 100 anos para construir a arca. 100 anos. A pergunta é, você acha que no meio do caminho eles não desanimaram, não? Irmão, vamos colocar 10 anos, né? Que é pro nosso tempo. 10 anos, Deus falou uma coisa com você. E a verdade é essa, meus irmãos. Quando Deus fala uma coisa com você, até que você cumpra na totalidade o que Ele pediu, Ele não vai falar mais nada. E sabe como Deus fica esperando? Ele fica esperando com paciência, a palavra de Deus fala. Eu amei isso aqui quando eu li. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, fala assim: que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Isso é, Deus resolveu não falar mais nada, porque Ele já deu a ordem do que Ele queria. Enquanto Noé não cumprisse com a totalidade do que Deus pediu, que era finalizar a arca, na medida que Ele pediu, Deus não vai falar mais nada. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai ficar esperando pacientemente, até você cumprir. E uma coisa eu falo para vocês, meus irmãos: Deus falar uma coisa com você e passar 90 anos e você não ouvir mais nada, pensa comigo. Não, Deus falou, quantos anos atrás? 9 anos atrás, uma coisa, eu estou batalhando em cima dela até hoje. Mas se você não alcançar a medida do que Ele pediu, a totalidade do que Ele pediu para você construir, fazer, Ele não vai dar uma outra direção. Isso é, Ele não vai poder cumprir com o que Ele prometeu. Ele prometeu que vai mandar chuva. Então, enquanto você não construir a arca, Ele não pode mandar chuva. Agora a pergunta é, meus irmãos, como Ele conseguiu permanecer durante 100 anos? Como a família toda não desanimou? Porque uma coisa que muito acontece, isso eu falo da minha vida, da minha família, e você está fazendo as coisas, você sabe que está no caminho certo, você sabe que Deus falou com você, mas chega uma hora que você começa, será que era isso mesmo? Mas o dinheiro não está dando, só. Será que... Mas as coisas não estão acontecendo.
será que vai chover? Céu tão lindo como esse, aberto, olha o sol. Será? Agora, por que despenseiro? Sabe por quê? Porque com certeza existia momento, eu acredito, que tanto Noé como seus filhos, como alguém, poderia começar desanimado no meio do caminho. Eu acho que esse negócio está dando certo não, a gente está na metade da arca, mas eu acho que não vai virar não, hein? Eu acho que... E é interessante, por que eu falo isso? Porque, Senhor da glória, porque lá em Hebreus 6,12 fala que, para que não vos torneis indolentes, isso é, preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram as promessas. Então, o escritor de Hebreus está falando assim, para que vocês possam imitar aqueles que com longo ânimo, que é longanimidade, um longo ânimo, ter um longo ânimo durante muito tempo, herdaram as promessas. Eu acredito que Noé, ele foi perdendo o ânimo, mas depois ele começou a ter ânimo de novo, foi perdendo de novo, depois ele começou a se animar de novo. Agora a pergunta é, o que fazia com que ele animasse? E é isso que eu quero focar nessa noite também, mais uma chave poderosa, e é o que me sustenta, eu acredito que é o que nos sustenta, porque essas perguntas, não é eu simplesmente faço, precisa começar a perguntar para mim. Pensa, Sila, se fosse você conseguiria? Você não tinha um profeta do Senhor para colocar as mãos? Eis que te digo, você está no caminho certo, continua construindo essa arca ela veio do Senhor, né? Que nem os poderosos assembleanos do Senhor, pentecostais, e tá assim, eu te entrego, varão, essa palavra, eita, aí você roda, aí você sai animado, eu estou no caminho certo, bora para frente, vamos lutar, sabe? A gente precisa desse up, porque tem hora que você vai falando assim, meu, será que é ou não é? Ou é só comigo que acontece isso? Vocês estão aqui, meus amados? Então, a pergunta é, Deus começou a perguntar, o que fez com que Noé, ele permanecesse? Desanimava, mas animava. Talvez desanimava, mas animava de novo até terminar. Aí Jesus falou comigo, como despenseiros, como encarregado, como a responsabilidade é ser fiel, sim. Mas por que despenseiro do mistério de Cristo? Porque por um determinado momento ele precisava ir lá nesse compartimento de alimento, ir lá e pegasse um alimento para sustentar ele na caminhada ou na obra. Agora, que alimento é esse? Aí vem Jesus e revela esse alimento para nós. O que Jesus disse? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e finalizar a sua obra. Então eu acredito que talvez um dia Noé estava meio desanimado, cabisbaixo, fazia reunião com família, adoração, né? Aquele momento familiar, de célula e tal, de grupo familiar. Aí viu o papai desanimado, e o pessoal falou, não aconteceu, Papai Noé, né? Acho que veio daí, Papai Noé, né? Sei lá, enfim. Aí Noé aconteceu, né? Ele, não sei, eu estou meio na dúvida, será que é isso mesmo, será que não? Aí tem dia que talvez era o filho que tinha que ir lá no compartimento. Falou, papai, coma desse pão. Lembra? Isso é a vontade do Senhor. Aí talvez tem dia que era a esposa, talvez tem dia que eram os filhos. Estava meio desanimado, aí um tinha que ir lá na despensa lá de novo, pegar aquele pão, o pão da vida, e chegar e colocar na mesa e começar a compartilhar. Lembra de quando Deus falou? Lembra da palavra do Senhor? Sabe o que nos sustenta? É a vontade dEle. É saber que isso que eu estou fazendo é a vontade dEle. Não é a vontade de outro, a vontade de alguém, e nem a minha, porque a minha, meu Deus do céu, se eu for na minha vontade, vai parar, vai mudar toda hora. Mas quando eu estou na vontade do Senhor, meu irmão, isso te dá uma força, te dá um ânimo, te renova. Te renova de uma forma que você fala assim, não, dá para caminhar mais uma milha, não, dá para ir mais além, aí vem aquele ânimo de novo. E a Bíblia fala, seja imitadores desses. O que fez esse pessoal permanecer? É que Deus prometeu. Por isso que eles herdaram a promessa, porque sempre eles tinham que olhar para frente, mas não perder o que foi falado atrás. Não, lá atrás Deus falou, Deus confirmou, Ele disse isso, até que eu chegue ao fim, até que eu finalize isso, Ele não vai dar outra direção. Por exemplo, Abraão, você lembra de Abraão? Abraão, Deus falou o quê? Sai da tua terra e da tua parentela. Quando ele sai, ele leva Ló. Ló faz parte
da parentela. Então ele não obedeceu na totalidade, mas no meio do caminho ele dá uma treta, né, com Ló. Aí eles se separam. A partir do momento que eles se separam, que ele cumpre com a totalidade em obediência do que Deus pediu, logo depois, aí Deus volta a falar com ele. Vocês estão entendendo? Isso está na Bíblia toda, não dá para ficar falando, mudando muita referência. Amém? Vocês estão aqui, meus amados? Já estamos indo para o fim. Então, uma coisa que nós precisamos entender é isso, que o que vai nos sustentar nessa caminhada, em qualquer momento da nossa vida, qualquer circunstância da nossa vida, vai ser o quê? A vontade do Senhor. É você saber que o que você está fazendo, aonde você está, o lugar que você está, sabe? Eu amo muito aquela passagem de Paulo, quando ele está diante do rei Agripa, que ele começa a se testemunhar, começa a falar, e uma das coisas que ele fala é muito poderoso para mim, que ele fala assim: rei Agripa, ele começa a contar o seu testemunho, e ele fala assim: eu não fui desobediente à visão celestial. Isso é, aí ele começa a contar o testemunho, desde aquela época que eu caí do cavalo, que Deus apareceu, que Deus falou comigo, que Ele me entregou o meu propósito, a minha identidade, do que eu preciso ser, do que eu preciso fazer, do que eu vou passar. Desde lá até aqui, o que me trouxe estar diante de você com essa algema, foi porque eu fui obediente. Vocês estão aqui? Por obediência a Ele eu passei tudo. Então, toda essa minha caminhada, trajetória de vida, tudo isso aconteceu, não foi por causa da minha vontade, foi por causa da vontade dEle, porque eu obedeci. Vocês estão entendendo? Então a nossa vida tem que se resumir assim: quando a gente chegar diante de um dia do Senhor, nós podemos dizer: Deus, toda a trajetória da minha vida que eu passei, o que fez eu chegar até aqui, ter tudo que eu tenho ou não, foi por obediência à visão celestial, que é o propósito de Deus. Amém? Aleluia. Agora olha que interessante, quando veio uma crise sobre o mundo, que foi a inundação, olha que interessante, quando a gente vive para um propósito, meu irmão, não importa a crise, não importa o que venha acontecer, quem está no propósito do Senhor está guardado. Essa é uma verdade. Por quê? Porque o propósito do Senhor é a vontade do Senhor. Então não importa se você vai estar nessa nação, se vai estar em outra nação, se vai estar aqui nessa cidade, outra cidade, outro estado, não importa o lugar, não importa o que você esteja fazendo, se você está aí por causa de um propósito de Deus, por causa da vontade do Senhor, por ser obediente à sua voz, aconteça o que acontecer, a crise que for até mundial, que na época foi mundial, né? Tipo, foi um coronavírus, né? Para o mundo inteiro. O que aconteceu? Eles foram protegidos. Porque quando nós vivemos no propósito do Senhor, é isso que nos guarda. Essa é a nossa segurança. Do quê? Eu estou na obediência dEle. Eu estou na vontade dEle. Isso me sustenta e isso também é a minha segurança. É o que vai me proteger, é o que vai me guardar, é o que vai me livrar de todo mal. E se passar por algum mal, é por obediência a Ele. Então Deus tem um propósito com isso também. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que vivem para o seu propósito. Vocês estão aqui, meus amados? Vocês estão conseguindo entender? Aleluia, glória a Deus. Hoje estou tentando ser bem pastoral, amém? Bem tranquilo, bem calmo. Já vamos encerrar já. E olha o que acontece, quando você vive por um propósito, vai chegar um tempo na sua vida que isso vai te levar para um outro nível, uma outra etapa. Por quê? Porque a vida de Noé não acabou na arca. E olha que interessante, ele demorou 100 anos para construir, mas quando acabou o dilúvio, a arca já não era mais lhe necessário. Quando você vive por um propósito de Deus, apesar de você construir algo no Senhor durante muito tempo, isso simplesmente vai servir de uma ponte para a sua vida, e não de algo para você se apegar e permanecer nele. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Nossa, mas eu fiquei 100 anos, me dediquei tanto tempo aqui, e não sei o que, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não, Senhor, não me tira dessa arca, essa arca ela é minha, eu comecei desde o zero essa arca, eu que peguei aquela madeira, eu que coloquei isso aqui ali, eu que fiz o quartinho, eu que fiz não sei o que, Acabou o dilúvio, não é? Pode sair, deixa a arca para trás, agora é outra etapa, agora é outro ciclo. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Noé cumpriu com o propósito.
sim, de construir a arca, salvou sua família. Depois que ele passa o dilúvio, que ele sai, Deus não fala nada com ele ainda. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que ele vai fazer logo em seguida? Que ele sai da arca? Sabe o que ele vai fazer? Sem ter nenhuma direção, sem ter nenhuma instrução, ele pega aí, levanta um altar de adoração. A pergunta é: Silas, eu cumpri, eu terminei, e agora eu não sei mais o que fazer de novo. Ah, é? Levante um altar onde Deus te colocar de novo e continue adorando, porque a adoração ele é contínua, não existe, não tem fim. Santo, santo, santo ele é e para sempre vai ser. Então no momento que você não sabe o que fazer, no momento que você acredita que cumpriu com uma etapa, mas não tem a direção para outra, adore. Levante um altar, porque a Bíblia fala que Deus recebeu como um cheiro suave suas narinas. Uau! E logo depois, aí depois Deus dá um outro comando para Noé e finaliza aqui. No capítulo 8, versículo 20, Noé, ele levantou um altar ao Senhor. E depois de ele levantar um altar, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, Deus dá agora uma palavra, uma outra direção para ele. Eu acredito que isso é o propósito que ele vive e que dá continuidade. Porque a arca não era algo para dar continuidade para os filhos. Era o que ele, no tempo dele, era para viver. Mas o propósito final que é ligado com o propósito eterno de Deus é que haja continuidade. Então o que acontece? Deus, olha a palavra que Deus dá para ele. Abençoou Deus a Noé, Gênesis 9:1, e seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mesma ordem que ele deu para Adão. Uma palavra de continuidade. Agora o que você vai viver não vai mais terminar em você. É necessário aqui ter continuidade. E você acha que eu estou falando uma história porque eu gosto dela? Não, eu estou falando essa história porque o próprio Jesus citou ela dizendo: nos últimos dias será como os dias de Noé. Então quando Deus vier, o que ele espera? Ele espera que uma família, ou pessoas como Noé se levante para viver por um propósito, mas guardando e salvando a sua família, em temor ao Senhor, e vivendo em integridade, em santidade, em justiça, e andando com Ele. E o que eles estiverem cumprindo vai ser algo que vai ser eterno, que vai dar continuidade. Vocês estão aqui? Coloque-se de pé, meus irmãos. É muita coisa, mas não dá. Deu para entender um pouquinho a respeito do propósito e a família? Então, meus irmãos, o que nós precisamos como homens de Deus é inspirar a nossa casa a viver no Senhor, mas pela minha vida e não pelo aquilo que eu falo. Semana agora, estava reunido em casa, eu, minha esposa, meu filho. Tiramos um momento de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor junto. E isso marcou minha vida, jamais vou esquecer esse dia. Porque essa palavra é muito forte no meu coração, tanto na minha como da minha esposa. Nós procuramos entender cada vez mais isso, viver por propósito do Senhor, e entendendo essa questão que precisa realmente envolver a família, viver junto, trazer os filhos para viver junto com isso. Para mim, uma coisa que é muito importante é tudo começa em casa, como eu disse. Então, nós tiramos um tempo para adorar ao Senhor ali. Aí eu comecei a falar para o Brian a respeito do Evangelho. Comecei a pregar de Gênesis até Apocalipse para ele. Na linguagem dele, claro, né? Falando do pecado do Adão, por que Jesus teve que vir. E no final a gente tirou um tempo para adorar. Minha esposa colocou uma canção ali, a gente começou a adorar junto e tal. E foi interessante, porque a gente estava adorando normal, como sempre, ali adorando ao Senhor. E a presença do Senhor estava tão forte ali naquele lugar, tão gostoso naquele lugar. E a gente ali, eu chorando, a minha esposa, a gente se entregando, se derramando no Senhor, o Brian ali no nosso meio. Aí a gente acabou assim, também logo já tinha que fazer ele dormir, para outro dia tinha escola. Aí ele estava meio assim, coçando assim, os olhos. E o que foi, Brian? Aí ele falou assim: estou com vontade de chorar. Ele tem 6 aninhos, não entende quase nada ainda. Mas aquilo ali para mim, eu falei: Brian, sabe o que é isso?
Mas não é de tristeza, é de alegria, né? Isso é porque Deus está aqui, cara. Jesus está aqui. Isso é a nossa alegria. Por isso que papai chora. Por isso que a mamãe também chora. Sabe por quê? Porque Ele está aqui. Isso é a maior alegria que nós podemos ter nessa terra. É poder desfrutar da presença de Deus em família. A presença de Deus não pode ser só para mim, só para você. Tem que ser para nós. Silas, o que você esperava pregar essa mensagem hoje? Você esperava que todo mundo viesse na frente chorando, tá adorando? Não. O que eu espero é que quando vocês voltarem para sua casa, vocês sentem em família e começam a discutir qual é a arca que nós temos que construir, ou o que está faltando em mim para alinhar meu coração com o Senhor. O que eu tenho que fazer para inspirar mais os meus filhos a querer mais Jesus? O que eu posso fazer para ter mais tempo em família adorando Jesus? Porque um dia, meus irmãos, eu vou estar diante de Deus. Ele vai cobrar não somente da minha vida, mas de toda a minha família. Eu vou prestar conta. Eu quero falar: Senhor, eu fiz tudo o que eu pude fazer. Servi a tua casa, servi a igreja, que é maravilhoso, que é muito bom. Mas eu servi o meu filho, eu servi a minha esposa. Hoje, para mim, meus irmãos, pregar é muito bom, pregar é gostoso, é algo que eu amo fazer. Mas para mim, jamais vai ser a prioridade na minha vida. Se for necessário parar, eu paro. Mas a minha família hoje é a prioridade. Dedicar tempo com meu filho, dedicar tempo com a minha esposa, para ter um tempo de qualidade, para ter um tempo com o Senhor. Como Deus tem falado muito isso ao meu coração. Trabalhe para aquilo que vai salvar a sua família. Trabalhe para aquilo que vai proteger e guardar a sua família. Trabalhe para isso, trabalhe para isso. Trabalhe para inspirar a sua casa. Trabalhe para ser uma referência na sua casa. Trabalhe para isso, Silas, trabalhe para isso. Porque nos últimos dias, quando eu chegar, eu vou procurar homens, famílias que vão estar vivendo isso. Quero que você feche seus olhos agora. Seu carneiro, do jeito que você quiser. Quero que você ore ao Senhor. Se do que eu falei hoje aqui você tem entendido que você precisa melhorar, precisa se arrepender, se arrependa, meus irmãos. Se você acredita que você está em falta, então se arrependa. Fala assim: Senhor, muda a minha vida. Eu quero ser mudado, eu quero ser tratado. Mais de ti, eu quero menos de cumprir com o teu propósito. Mais de ti, mas antes de fazer, eu menos de preciso mim. ter Sim, o que mais Deus de quer de mim. ti, sim, mais de ti, Jesus. Você que pode levantar as suas mãos, se render ao Senhor. Fala assim: Senhor Jesus Cristo, alinha minha casa, alinha minha família. Mas começa isso através de mim. Começa em mim primeiro. Pai, você que é homem da casa, sacerdote do Senhor, Tenho fogo cerrado em meu peito. Assim como Noé, você vai se levantar na sua Não casa. me dá descanso. Assim como Noé, você vai se posicionar. Não tenho descanso. Levanta suas mãos, sacerdote do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa Tenho agora. fogo cerrado em meu A partir de hoje, a sua peito. vida ela vai ser mudada. Não só porque você Não quer me ser dá escravo, descanso. porque você quer viver o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor é a vontade do Senhor. É o que vai alegrar o coração dele. É o que vai trazer satisfação ao coração Eu dele. tenho fogo declara, cerrado em meu peito. assim como Noé foi, vocês se levantaram. Não me dá homens descanso. justos, homens íntegros, homens que andam com Deus, homens que temem a Deus, que vivem em santidade. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. A sua família será inspirada por você. Não me dá descanso. As pessoas vão querer buscar a Jesus. As pessoas vão querer se levantar e dizer: eu quero o Deus do meu Pai. Eu quero o Deus do meu Pai. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar, deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Nós chamamos Jesus, nós chamamos Jesus. E nós queremos ver para o seu agrado, para inteiramente, Deus, para te agradar. Queremos alegrar o teu coração. Nosso objetivo, Deus, é tirar um sorriso, é ver o Senhor olhando para nós e se alegrando, dizendo: eis aí meus filhos que são fiéis. Aquilo ao qual eu determinei, eu disse para eles serem. Assim eu quero que o Senhor se encontre nas nossas vidas nesses dias. Espírito Santo de Deus, nós abrimos nosso coração, trabalha a nossa vida. Eu mesmo preciso ser muito trabalhado, Deus. Eu preciso ser mais íntegro, eu preciso ser mais justo, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Nós nos rendemos, Deus, colocamos nosso coração nas suas mãos, colocamos a nossa vida nas suas mãos. Trata-nos, molda-nos. Antes de construir algo fora, constrói primeiro dentro de nós, Deus. Constrói, Deus, dentro de nós um caráter, uma conduta que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te exaltamos. Aqueles que podem, aplaudam o Senhor, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.